Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre algumas doenças como a febre maculosa que voltam a assustar a população e colocam as autoridades em alerta. Conheça as responsabilidades do serviço de hotelaria em caso de furto ou esquecimento de pertences do hóspede. Entenda como o magistrado calcula a pena a ser aplicada por uma infração ou crime. Saiba também o que fazer em caso de acidente de trânsito quando não há vítimas e descubra como a culpa dos envolvidos é estabelecida. Um sistema criado pelo PROCON estadual permite ao consumidor bloquear as indesejadas ligações e mensagens de texto de telemarketing. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Livres, afinal. Clientes não precisam mais receber as insistentes ligações e mensagens de telemarketing. Basta se cadastrar no sistema de bloqueio do PROCON estadual. A empresa que não respeitar poderá ser punida. Confira na reportagem. Ligações inconvenientes, de dia, de noite, durante o trabalho. O que não faltam são reclamações envolvendo serviços de telemarketing. Eu acho muito chato, porque os horários às vezes são completamente incompatíveis e as ofertas também. A gente está no trabalho, eles ligam, oferecem coisas, sendo que a gente não pode atender achando que é alguma coisa importante, não é. Eu bloqueio meu telefone, mas infelizmente não tem jeito. Você acaba desbloqueando, daqui a pouco eles ligam de novo. Aí é a mesma coisa. O Gabriel conta que já recebeu 15 ligações de uma operadora de telefonia no mesmo dia. Eu não posso simplesmente bloquear números desconhecidos, como muita gente faz, porque eu trabalho com isso. Então podem me ligar de algum número que eu não conheço, eu tenho que atender, porque esperam que eu atenda, o meu serviço é esse. Então isso incomoda muito, porque às vezes você atende pensando que pode ser alguma coisa importante, às vezes você está até mesmo esperando uma resposta, e é alguém ligando para oferecer a mesma coisa que já ofereceram na semana passada e do qual você já recusou. Desde 2010, uma lei estadual protege o consumidor de abusos das estratégias de telemarketing. A legislação não fixa um limite quanto à quantidade de ligações que uma empresa pode fazer para oferecer produtos, mas proíbe que elas sejam feitas entre 9 da noite e 8 da manhã e aos domingos e feriados. Quem se sentir incomodado pela insistência do serviço de telemarketing pode pedir o bloqueio das ligações e mensagens de texto. Em Minas, o Ministério Público tem uma ferramenta na qual o consumidor cadastra o número de telefone para impedir o contato das empresas. Para fazer parte da lista anti-marketing, é preciso preencher o cadastro na aba PROCON MG no site do Ministério Público Estadual. A lista vale para as linhas que estão registradas em Minas, mas também abrange os fornecedores de outros estados. As empresas, sabendo da existência, porque isso é publicizado, as empresas têm que acessar esse cadastro com uma certa regularidade para buscar os números que são bloqueados e evitar de que isso, por elas ou por terceirizadas, emitam essas ligações pelos seus funcionários. Esse bloqueio ele tem uma carência de 30 dias para ele efetivamente funcionar, porque as empresas têm um prazo para acessar esse cadastro e o cadastro tem a validade de 1 ano, renovável a pedido do consumidor. A empresa que não respeitar a vontade do cliente pode ser punida de acordo com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Aí a publicidade é abusiva porque o consumidor já externou uma vontade no sentido contrário de receber. Ela fica sujeita a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto 281, que vão desde multa até interdição, proibição do serviço, etc. Você sabe o que é protesto judicial e quando ele é usado? Confira no quadro ABC do Judiciário. Protesto judicial é você levar alguma coisa no cartório para você pedir explicações daquilo. Não sei te informar. Protesto judicial tá protestando a empresa, a firma. Protesto judicial é a gente reivindicar alguma coisa que a gente considera que não está certo. O protesto judicial é usado quando a justiça determina que uma dívida seja paga, mas, apesar disso, o credor não recebe o valor devido. Qualquer título ou documento que comprove a existência de uma dívida pode ser protestado. A sentença judicial vale como título executivo, portanto, é válida para protestar o devedor e compelir a pessoa a quitar seu débito.
Em instantes, saiba mais sobre a responsabilidade dos prestadores de serviço de hotelaria em relação aos pertences dos hóspedes. O que fazer em caso de furto ou esquecimento? Voltamos já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ao se hospedar, o viajante confia os seus pertences ao prestador de serviço de hotelaria. Mas e se algo acontece com algum objeto do cliente? De quem é a culpa e como agir? O hotel tem responsabilidade objetiva em relação aos pertences do cliente. Essa obrigação está prevista tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no Código Civil, mesmo que o estabelecimento use aquela famosa cláusula contratual. Não nos responsabilizamos por objetos extraviados. Ela independe de comprovação de culpa. Ou seja, o hotel já tem esse ônus de que, caso venha a ser gerado algum dano ao consumidor que tenha perdido ou esquecido algum bem lá dentro do hotel, desde que se comprove que foi dentro do hotel, dentro das dependências do hotel, o hotel já tem essa responsabilidade sobre isso. No momento do check-in, é aconselhável listar os itens de alto valor ou quantias em dinheiro. O hotel pode dar ao cliente uma opção de segurança maior para esses bens. O hóspede, ao chegar ao hotel, ao fazer o check-in, ele recebe já uma informação do hotel, sabendo que o hotel tem um cofre à sua disposição, onde poderá guardar os objetos, algum dinheiro, e nós temos uma ficha do hóspede imediatamente. Quando ele esquece alguma coisa, o hotel entra em contato com o cliente e ele é avisado que ele esqueceu algum objeto dele, o hotel tem a responsabilidade de guardar. E lembrando que nós temos seguro, e tudo que se perde, é extraviado, o hotel tem seguro. Em caso de esquecimento, não é obrigatório contatar o consumidor, mas o hotel deve guardar o objeto por um prazo de até 90 dias. Apesar da responsabilidade objetiva de quem hospeda, algumas situações podem livrá-lo da obrigação. Você coloca que você vai estar sozinho num quarto de hotel, você leva uma terceira pessoa que a princípio não estaria hospedada e essa pessoa furta dentro do seu quarto de hotel. O hotel não tem responsabilidade sobre isso. A outra forma seria você levar valores exorbitantes de uma viagem, sendo que não seria necessário. Por exemplo, uma viagem que você vai passar um final de semana, alguma coisa assim, você levar muito dinheiro. E não declarar isso ao hotel que você está levando esse dinheiro, da mesma forma você não utilizar o cofre do hotel, você deixar exposto. Uma prática preventiva feita antes que o consumidor deixe o local também pode evitar transtornos. O hotel tem todo o cuidado com o hóspede para ele não esquecer nada, porque é feita uma vistoria no apartamento pela camareira, pela governanta. Dependendo da situação, é possível solicitar indenizações por danos materiais e morais e até por lucros cessantes, caso o objeto seja necessário ao trabalho e a perda comprometa o exercício profissional. Antes de se hospedar, procure saber sobre a reputação do hotel. Alguns cuidados são essenciais. É fazer uma pesquisa do hotel antes, saber se já houve casos de furto dentro do hotel, fazer uma pesquisa de como é a segurança do hotel, é zelar para as suas coisas realmente, se tem um cofre, verificar que o cofre está em perfeitas condições, guardar o que realmente você tem de valor dentro do cofre, evitar levar objetos que você realmente não vai ser necessário usar, por exemplo, se você vai levar um notebook que não seja para trabalho e lá dentro do hotel tem uma sala de internet, evite levar seu notebook. Não há motorista que esteja imune a pelo menos algum tipo de acidente de trânsito. O melhor, então, é estar preparado e saber o que fazer nesse caso. Hoje, o boletim de ocorrência para acidentes sem vítimas pode ser feito, inclusive, pela internet. Mas de que forma é definida a responsabilidade pelo acidente? Confira na entrevista.
A advogada Marcela Nunes vai esclarecer dúvidas sobre direitos e deveres dos envolvidos em acidentes de trânsito sem vítima. Bem, doutora, durante um acidente de trânsito sem vítima, os envolvidos são obrigados a retirar os veículos da via. Então, como provar ali que houve aquele acidente e talvez garantir uma chance, né, de ressarcimento do prejuízo? Os envolvidos no acidente sem vítima devem buscar o maior número possível de informações ali no local. Tirar foto dos veículos, né, mostrando onde ocorreu os danos, ver se as pessoas viram o que aconteceu ali, pegar testemunhas, né, o maior número possível de informações do local. Se tinha sinalização ou não, e tirar a foto e depois fazer o boletim de ocorrência. Certo. É possível solicitar a presença da perícia em um acidente sem vítimas? A perícia da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária competente, não vai no local quando o acidente não tem vítima. Então, os envolvidos, se eles quiserem avaliação de perito, tem que ser a perícia particular. Certo. Quem define a responsabilidade pelo acidente? A seguradora, ela tem um peso nessa opinião no momento de definir ali a responsabilidade ou não? A seguradora, ela vai avaliar o acidente com a perícia profissional, né? Os seus profissionais peritos, ela vai dar uma opinião mais técnica, né? Ali do acidente. Porém, se a pessoa envolvida não concordar, ela pode buscar o judiciário. Certo. Agora, durante uma batida em que a pessoa bateu e fugiu, né? Como é que a gente faz aí nessa questão para realmente garantir ali a prova de uma pessoa que realmente foi culpada? A pessoa que fugiu, né, ela já está cometendo uma infração de trânsito, deixando também a outra pessoa no prejuízo. O importante é anotar a placa do veículo. A placa do veículo, na hora de fazer o boletim de ocorrência, vai ter como encontrar o proprietário para ressarcir. E também é possível, dependendo do local, se tiver câmeras, né, de algum estabelecimento comercial, de alguma residência, a pessoa pode solicitar, né, pedir que os proprietários cedam ali as imagens da câmera para buscar imagem do veículo, até mesmo da pessoa, e procurar o ressarcimento. Quando o Código Penal indica as penas referentes a cada infração ou crime, estabelece limites mínimos e máximos. Como o magistrado calcula o tempo da pena? É o que você vai ver na reportagem. A dosimetria é o cálculo feito pelo juiz para definir por quanto tempo a pessoa que praticou um crime deve cumprir sua pena. Essa conta deve respeitar os limites mínimo e máximo estabelecidos para cada delito pelo Código Penal. Quando o juiz condena uma pessoa, ele condena por determinado delito. Por exemplo, no crime de roubo, a pena mínima é 4 anos, a máxima 10 anos. Então, para o juiz aplicar essa pena dentro desses dois limites, né, o limite mínimo e o limite máximo, ele tem que fazer a dosagem dessa pena. Este professor explica que o cálculo é feito em 3 etapas. A primeira fase, eu falo da fase da fixação da pena base, onde que o juiz ele vai estabelecer um quantum, um valor, para poder começar a calcular aquela pena. O juiz vai analisar qual foi o impacto causado por aquele crime. O juiz vai analisar, por exemplo, se a pessoa ela tem bons ou maus antecedentes, se ela é primária. Depois da fixação da pena base, vem a segunda fase, quando o juiz avalia os atenuantes e os agravantes. Entre os atenuantes está o fato de o réu ter confessado a idade e o desconhecimento da lei. Já entre os agravantes estão fatores como reincidência, tortura e crime cometido contra pais, filhos ou cônjuges. A segunda fase, que é as causas de aumento ou de diminuição de pena, são causas gerais. Elas estão previstas dentro do Código Penal, mas não dentro do tipo penal específico. Na última fase, o juiz analisa as causas especiais que podem aumentar ou diminuir a pena. Elas estão previstas dentro do próprio tipo penal, ou seja, do próprio artigo que fala que aquilo é crime. Então, por exemplo, eu tenho
uma confissão espontânea, o indivíduo ele confessou espontaneamente perante o juiz na hora da audiência. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, dentro do tipo penal, uma causa de aumento especial de pena, que é o fato de que ele cometeu aquele crime de roubo em concurso de pessoas. E o juiz vai levar isso em consideração na hora da sentença. A juíza Luziene Medeiros ingressou na magistratura há 26 anos e conta que a experiência do juiz também é importante na hora de calcular a pena. A lei deixa essa discricionariedade ao juiz, mas dentro de critérios, entendeu? Essa é a questão, né? Então, o juiz precisa ter sensibilidade no caso, quando ele vai dosar uma pena. No próximo bloco, a febre maculosa, transmitida pelo carrapato estrela contaminado, assusta moradores de Belo Horizonte e Contagem. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Conheça agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um homem a indenizar um de seus filhos, fruto de um relacionamento extraconjugal, por abandono afetivo. Ele deverá pagar cerca de R$50 mil por danos morais. O menor ajuizou a ação de indenização contra o pai, alegando que este somente reconheceu a paternidade após intenso processo judicial. De acordo com o jovem, o pai nunca lhe deu atenção e cuidado, se limitando a pagar pensão alimentícia. Ele afirmou no processo que a ausência do pai durante toda a sua infância e adolescência lhe provocou transtornos de ordem psicológica e física. Na comarca de Nanuque, a Justiça decretou a prisão preventiva de 13 pessoas e expediu 15 mandados de busca e apreensão. A ação pôs fim a 3 anos de exploração sexual de uma adolescente de apenas 12 anos. As medidas possibilitaram o desencadeamento da Operação Pravos, que libertou a menina da exploração da própria mãe. Durante 3 anos, ela oferecia os favores sexuais da filha em troca de pagamentos que variavam de R$20 a R$200, ou mesmo em troca do fornecimento de drogas. A menina registrou de próprio punho todas as agressões sofridas no período e as suas angústias. A Fundação Educacional Lucas Machado, FELUMA, foi condenada a pagar R$10 mil de indenização a um paciente por danos morais e R$5.561 por danos materiais. A decisão é da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Às vésperas das festas de fim de ano de 2012, o paciente, um taxista de Belo Horizonte, foi submetido a uma cirurgia no joelho direito, realizada na FELUMA. Além do erro médico comprovado pela perícia, ele adquiriu uma infecção hospitalar. O taxista afirma que, em decorrência do procedimento, desenvolveu uma artrofibrose, cujos sintomas são dor e limitação de movimentos. Ficou comprovado no processo que ele foi submetido a mais de 10 atendimentos na FELUMA, com o objetivo de reverter o quadro. Ainda de acordo com o paciente, foi necessária uma nova intervenção cirúrgica, com o objetivo de corrigir a primeira. Ele somente voltou ao trabalho após essa segunda intervenção, que resolveu o problema. Além do risco constante da dengue transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, moradores de Belo Horizonte e Contagem sofrem com outra praga urbana, o carrapato estrela, transmissor da febre maculosa, doença que já fez várias vítimas, inclusive fatais. Confira na reportagem. Hoje, caminhar pelo terreno traz lembranças tristes. A família Santana teve que enfrentar 4 velórios em menos de 7 dias. Foi 2 casos na quarta-feira, mais 2 casos no domingo. O diagnóstico foi de febre maculosa, uma das pragas urbanas mais combatidas e temidas nos últimos tempos, em Belo Horizonte e em Contagem, região metropolitana da capital mineira. Podemos considerar que todas as pragas urbanas são aquelas que convivem ou coabitam hoje com o homem no seu meio, no seu local de vida.
Ronaldo revela que, além de perder os parentes, também viu a renda ficar comprometida. Como foi necessário jogar cal sobre a terra para inibir a reprodução do carrapato, a família ficou impedida de plantar e vender as hortaliças que produzia. Primeiro, nós tínhamos cavalo, tínhamos um pasto a gente tinha pasto até para vaca, e hoje a gente não tem esse pasto. E também a plantação, tivemos que parar com a plantação. Depois das 4 mortes, outras 20 pessoas foram internadas com sintomas similares aos da febre maculosa. Foi necessário reunir toda a vizinhança e procurar um laboratório, que fez 150 exames em apenas um dia. E, infelizmente, a quantidade de casos no bairro Nacional não ficou restrita à família Santana. Até o momento, nós temos 85 casos notificados. Desses 85 casos notificados, nós temos 5 confirmações com 4 óbitos. O ciclo de transmissão acontece da seguinte maneira: o carrapato infectado pica a capivara e transmite a bactéria. A capivara infectada passa então a contaminar outros carrapatos que ainda não tinham a bactéria. E são esses carrapatos contaminados que podem transmitir a doença para humanos. O contágio acaba sendo facilitado pela proximidade dos moradores com os vetores de contaminação. A região é banhada por 2 córregos que estão a menos de 2 quilômetros da Lagoa da Pampulha, moradia das capivaras, que são as principais hospedeiras do carrapato estrela, responsável pela febre maculosa, e elas continuam tendo livre acesso nesses córregos. O leito aqui tem 2 córregos próximo da gente aqui agora, que fica cerca de 1,5 km, 1,3 km da lagoa, né, da Pampulha, onde que a gente avista capivara ainda. E elas transitam ao leito do córrego. Isso aí já foi confirmado por drone, por equipes que vêm aqui à noite, porque elas têm hábito noturno, né? Ronaldo e outros familiares, por morarem na proximidade dos córregos, não tinham como realizar este controle. Nos casos em que o morador tem a possibilidade de cuidar, mas permite que o local se torne foco de pragas urbanas, pode ser configurada infração à legislação sanitária. E, de acordo com este desembargador, o poder público pode ser acionado. A partir da própria Lei 13.301, de 16, essa da dengue, foi permitido ao agente público, ao agente municipal, ao funcionário público, de adentrar no imóvel, mesmo que o proprietário não deixe, ou se o imóvel estiver vazio. Então, o agente público chegou no imóvel, tenta conversar com o proprietário. Se foi permitida a entrada, melhor. Se não foi permitida a entrada, ele vai pedir auxílio, pode até a guarda municipal ou a polícia, para adentrar naquele imóvel. O município pode fazer a limpeza e depois cobrar o serviço do morador. Em caso de omissão, o município pode até tomar o imóvel. Na justiça, o próprio município pode desapropriar aquele bem. Agora, a nível de administração pública, de novo, que é muito mais rápido, pode haver aplicação de multa. A Prefeitura de Contagem visitou os locais de contaminação e aplicou carrapaticida nas residências. Fez também vistorias noturnas, na tentativa de identificar por onde as capivaras se deslocam. Eduardo conta que, no início, a atuação da Prefeitura foi mais frequente. No começo, parecia que seria mais eficaz, assim. Mas depois já pararam, assim, não estão dando mais importância devida, não. O superintendente afirma que há um período de atuação. Especificamente naquelas casas que estavam envolvidas, nós fizemos 4 ciclos de borrifação com intervalo de 7 dias. Exatamente para a gente ter uma ação mais efetiva, mais eficaz de eliminação de qualquer possibilidade de crescimento de uma das formas evolutivas do carrapato. Então a gente elimina essas possibilidades. E por último, na 5ª semana, a gente faz a vassoura de fogo, para ter certeza que nós estamos eliminando ovos, larvas, ninfas e adultos, que são as formas evolutivas do carrapato. Mesmo que as medidas de segurança sejam feitas, nada apaga a dor de Eduardo pela morte dos familiares. Isso, para ele, não foi fatalidade. Na verdade, eu definiria como uma vergonha pública, porque é uma doença do século XIX,
É uma doença que foi descoberta no século XIX e está matando gente hoje. É uma vergonha. E vale alertar que os sintomas da febre maculosa são muito parecidos com os da dengue. Então, caso sinta febre, dor de cabeça, dores no corpo e manchas na pele, não deixe para depois. Procure rapidamente ajuda médica. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.